Tarde a todas e a todos. Eu sou Claudineia, coordenadora pedagógica da entidade Fundifran, no projeto Bahia Produtiva. Hoje estamos aqui para realizar uma formação sobre segurança alimentar e nutricional em tempos de pandemia. Essa nossa atividade faz parte, né, das ações que a CA, juntamente com a entidade de ATE Fundifran, está desenvolvendo à distância com ACRs e ACAs, ACRs que são agentes comunitários rurais, ACAs, agentes da apicultura, e os beneficiários do projeto Bahia Produtiva. E hoje a nossa atividade, ela está trazendo duas convidadas. Nós temos conosco aqui hoje Carla Alexandrina, que eu vou apresentar, vou passar a mostrar a tela aqui para vocês, para que ela possa se apresentar. Bem-vinda, Carla. Boa tarde, obrigada. Eu sou Carla Alexandrina, sou engenheira de alimentos formada estadual do Sudoeste da Bahia. Hoje eu trabalho no CETEP Velho Chico, dentro do curso de agroindústria, trabalho na parte de alimentação mesmo, de produtos agroindustriais. A gente tem esse trabalho. Eu tenho um trabalho desenvolvido na área de produtos à base de palma. Nós já trabalhamos com produtos com jatobá e dentre outros produtos da nossa região, da nossa agricultura familiar. Ok, Carla, obrigada. Conosco também nós temos a presença da ACR Maria, da comunidade Carrapicho. Olá, pessoal, boa tarde. Obrigada, Neia. Eu sou Maria, estou como agente comunitária rural pela Associação Vale de Santo Onofre, comunidade Carrapicho, aqui do município de Paratinga. Hoje vamos estar mostrando para vocês um pouco da nossa experiência com as pâncreas, né, que foi desenvolvido dentro da comunidade através do projeto Bahia Produtiva. Ok, obrigada, Maria. Bem, gente, vocês aí já conheceram as nossas convidadas de hoje e elas vão estar dialogando com a gente sobre essas temáticas, né? É uma temática muito importante, né? Falar sobre segurança alimentar e nutricional nesse período, para que os nossos ACRs, os nossos ACAs, né? Esses agentes que a gente dá assessoria, eles possam se embasar de conhecimentos e possam estar repassando isso para as famílias beneficiárias, né? Atividades essas acontecendo de forma virtual. Eu gostaria de registrar aqui a presença de Joãozinho, que é a ACA de Botirama, de Tiago, articulador territorial, também que está aqui conosco, de Edvânia, Noé, Antônio Carlos, que também é ACR, que está aqui conosco, já chegaram, já estão registrando suas presenças aí no chat. Por favor, quem está chegando, se apresente e fale a entidade que representa. Dentro do projeto Bahia Produtiva, existe o projeto de segurança alimentar e nutricional. É um projeto da CA com o Centro PP de Nutrição Funcional. Então, esse projeto, ele busca desenvolver ações para que se fortaleça, né, a segurança alimentar e nutricional das famílias beneficiárias do projeto. Inicialmente, essa proposta, ela contemplaria 5 empreendimentos, né, empreendimentos que foram de propostas elaboradas no ano 1, empreendimentos socioambientais, e nesse período de pandemia, essas atividades estão contemplando todos os nossos empreendimentos, 24 empreendimentos acompanhados pela entidade Fundifran. Mas para a gente conhecer mais sobre segurança alimentar e nutricional, a gente vai chamar agora, a gente vai estar apresentando, né, para vocês, mostrando para vocês o trabalho que vem sendo discutido, dialogado, né, nas comunidades. E um exemplo desse é o trabalho de Maria na comunidade de Carrapicho. Mas antes da gente conhecer a experiência, nós também vamos conhecer, saber um pouco sobre o que é segurança alimentar e nutricional, né? Entender um pouquinho mais o que a gente pode estar conhecendo desse tema,
que a gente pode estar levando para a gente, né, como informação desse tema. E para isso a gente vai chamar agora a Carla para que ela faça a sua apresentação. Pronto. Quando a gente fala em segurança alimentar e nutricional em tempos de pandemia, a gente precisa primeiro entender a diferença que existe entre segurança de alimentos e segurança alimentar. Então, como essa é uma formação, eu achei por bem iniciar falando com relação à segurança de alimentos. Pode passar, Claudineia. Então, o que a gente define a segurança de alimentos? A segurança de alimentos ela é definida em princípios gerais de higiene alimentar, como sendo aquele alimento que, quando consumido, não causará danos à saúde do consumidor. Ou seja, a segurança alimentar engloba práticas que garantem a qualidade do alimento, desde a produção até o consumo, para que ele não apresente riscos à saúde do consumidor. Quando a gente fala em segurança de alimentos, a gente está segurando, a gente está garantindo que o produto que a gente está oferecendo, ele é um produto 100% seguro, que nele que pode ser consumido, que não vai haver nenhum tipo de dano a quem está consumindo, de dano ao seu consumidor. E quando a gente fala nessa segurança, pode passar para o próximo, pode, né? Quando a gente fala desses danos, a gente fala dos perigos. Quais os perigos que carregam consigo esse alimento? Lógico que quando a gente fala em perigo, ele vem desde o processo de plantio. A gente tem, por exemplo, os perigos biológicos, que pode ser que hoje, quando a gente fala em produtos da agricultura familiar, que é o que a gente trabalha, a gente fala em em perigos biológicos como os agrotóxicos. Porque o que acontece? Acontece o uso exagerado desses agrotóxicos no meio. Muitos dos produtores, eles não buscam informações da maneira correta de se utilizar, em quais quantidades, em quais proporções. E isso, quando o alimento chega à mesa do consumidor, ele carrega consigo esses agrotóxicos e esses riscos biológicos e vai trazer mal. E vai fazer mal, sem contar que a gente tem vários outros, como hoje se fala muito no Covid-19, por ser um vírus, ele é um risco biológico também para os alimentos, porque ele pode vir nas embalagens dos alimentos. Por isso que hoje se fala muito em higienização das embalagens, higienização dos produtos quando se chega, porque um vírus é um risco biológico que traz a segurança do alimento. Desculpa, eu troquei. Os agrotóxicos são riscos químicos. A gente fala em riscos químicos. Os riscos biológicos vão ser mesmo os vírus, alguns micro-organismos, algumas bactérias que vêm para deteriorar esse alimento. E os riscos químicos, sim, são os agrotóxicos utilizados nas plantações. E a gente tem os riscos físicos, que são pedaços de plástico, pedaços de madeira, pedaços de metal, que vão estar presentes, né, na composição desse alimento. Pode passar. E para que isso aconteça, a gente tem alguns programas de gestão da qualidade, que pode ser feito nas comunidades rurais, pode ser feito nas associações, que são programas, alguns simples, outros complexos, mas que, de certa forma, eles podem estar ajudando e melhorando a qualidade do produto que vocês oferecem. Desde que, mesmo sendo um produto minimamente processado, que a gente diz como uma hortaliça, por exemplo, que só passa por um processo de higienização. Consigo melhorar a qualidade dessa hortaliça, que vai chegar através de programas de gestão de qualidade? Consigo. De que maneira? Através de processos, por exemplo, de boas práticas de fabricação, que a gente chama dos BPFs, que são as normas de manipulação higiênica desse produto. Como é que eu vou manipular? De que maneira? Quais são as regras que devem ser seguidas sempre para que o meu alimento ele não tenha nenhum tipo de contaminação? Tendo os BPF, a gente vai para os PPHO, que são os procedimentos padrões de higiene operacional, que é esses procedimentos que vão recomendar as práticas
de higienização das instalações, dos equipamentos, como é que eu vou proceder antes de iniciar o manuseio com o meu alimento, com o meu produto? O que eu tenho que fazer antes? Quais são os procedimentos? E dentro desses PPHOs, a gente é ele quem vai implementar o sistema de APPCC, que é a análise de perigos e pontos críticos de controle. Onde o que esse APPCC ele vai fazer? Ele vai identificar onde está ocorrendo risco, onde pode ocorrer danos, e vai levantar como se diz, um organismo de defesa. Como é que a gente vai poder fazer para que isso não ocorra, para que esse ponto não aconteça? E aí a gente vai começar a falar em segurança alimentar. Nós falamos em segurança de alimentos, que é a segurança do produto em si, e agora nós vamos falar em segurança alimentar, que é um conjunto de práticas e iniciativas que tem como objetivo garantir às pessoas o acesso a alimentos com valor nutricional e na quantidade adequada para uma boa qualidade de vida. Ou seja, segurança dos alimentos, eu falo em segurança do produto. Segurança alimentar, eu falo nas práticas que vão levar o alimento à mesa, a garantia do alimento a toda a população. E a gente tem uns desafios. Que desafios são esses? O primeiro desafio que a gente tem é o desperdício de comida. Quando a gente fala em desperdício de comida como se diz, quando a gente fala em desperdício de comida para segurança alimentar, a gente fala na normatização do processo de produção mesmo. A gente fala lá no campo. Porque muitas vezes o produtor, ele produz em excesso, não tem onde armazenar ou armazena esse produto de qualquer jeito, em qualquer lugar, não busca ações para aumentar a durabilidade desse alimento que ele está trazendo do campo, e esse produto se estraga. A gente tem um grande exemplo hoje no país, que é a soja, que apesar da gente haver grandes silos para armazenamento desse produto, as pessoas estocam ele nos campos, cobrem com uma lona, e esse produto ele vai apodrecendo. E aí a gente vem um outro ponto, um outro desafio para a segurança alimentar, que são as questões políticas ou as políticas públicas. Agora, em tempos de pandemia, por exemplo, a gente tem alguns programas que recolhem esse produto da agricultura parado. E o que fazer com esse produto? O que essas políticas públicas elas vão trazer para garantir que todos tenham alimento em igualdade? O que está se fazendo? Então, a gente precisa de governantes que olhem também para essas políticas com relação à segurança alimentar, para que eles consigam trazer produto, ou quando é que eles consigam trazer o alimento em si mesmo para toda a população, que é isso que a gente não está tendo nesses tempos. Outro desafio que a gente tem com relação à segurança alimentar são as mudanças climáticas. Nós aqui mesmo, na nossa região, nós temos grandes períodos de seca. E esses grandes períodos de seca, nós passamos há 3, 4 anos atrás, conversando com alguns agricultores, que períodos muito extensos, onde a produção, o que eles conseguiam produzir, na realidade, eles nem conseguiam produzir porque não houve chuva suficiente para o processo de plantio. Ou, em outras regiões, excesso de chuva também, como na região sul da Bahia mesmo, falando em Bahia, na região sul, houve tempos que houve excesso de chuva. Então, a gente tem duas coisas diferentes em regiões, dentro de um mesmo estado, em regiões diferentes. No sul, excesso de chuva, perca do plantio. No oeste, períodos longos de seca que a gente não se conseguiu plantar. E a escassez dos recursos
naturais. Que recursos são esses? Os recursos hídricos e principalmente o solo, porque muitos só querem tirar esse alimento da terra. E eles acabam não repondo com nutrientes. E o que a gente pode fazer, por exemplo, para cuidar de todos esses produtos? Então, para o bom aproveitamento do consumidor dos produtos a gente diz, nessa segurança alimentar, a gente tem o controle de defensivos, que tem a ver com a questão do uso de agrotóxicos conscientes, de que maneira eu vou estar utilizando esses agrotóxicos. Os meus EPIs, eles estão sendo utilizados da maneira correta? Eu estou fazendo isso da maneira correta? A produção sustentável. Como seria essa produção sustentável? Essa produção sustentável seria eu também pensando no cuidado com o solo, utilizando adubo orgânico, o próprio replantio, a cobertura com elementos secos, buscando coisas da terra para cuidar da terra, para tentar ampliar ou para tentar aumentar esse processo de produção sustentável. E tentar também, de certa forma, consumir o que a terra me dá. Cuidado com a embalagem. Qual é o tipo de embalagem que eu vou utilizar para armazenar o meu produto? Essa embalagem realmente ela vai me trazer segurança? Ela traz segurança para o consumidor? Ela traz segurança para o meu produto? Ela aumenta a durabilidade, o estágio de conservação desse produto? A logística. Quando eu falo em logística, eu falo com relação ao transporte do alimento, ao armazenamento, de que maneira que eu vou armazenar esse produto? Como é que ele vai ficar? Onde é que ele vai ficar? Como é que ele vai ser armazenado? Como foi relatado anteriormente, é um grande problema que nós temos, porque muitos produzem, mas não é adequada, refrigerada para pôr as suas hortaliças, para pôr os seus frutos, e esses frutos acabam perdendo, ou se estragando, ou já chegando no consumidor, já quase em estágio final de deterioração. A preparação e refeição de alimentos. Como é que esses alimentos eles estão sendo preparados? Eu estou utilizando 100% do meu produto ou eu só utilizo o que eu acho necessário? A gente tem um produto, por exemplo, a abóbora. A abóbora, você pode utilizar ela desde a flor, a casca, as sementes, tudo, tudo é um processo de consumo, tudo é alimento. Não deixou de ser alimento? Deixou de ser alimento? Não. O que vai mudar é a maneira como eu irei consumir esse tipo de produto. Não é da mesma maneira que eu consumo a abóbora, a polpa, que eu irei consumir a semente. E sem contar que dá uma gama de produtos, uma gama de preparações que eu consigo fazer com isso. E aí a gente entra na segurança alimentar e nutricional. Eu garanti o meu alimento, ele está 100% seguro. Garanto que ele vai chegar à mesa. Então, o que é segurança alimentar e nutricional? Esse conceito é um conceito que ele ainda está em construção, vamos se dizer. Hoje, quando a gente fala em segurança alimentar e nutricional, a gente fala em conceito que ainda está em crescimento, em construção, não se tem um conceito definido. Então, ele consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotores da saúde, que respeitem a diversidade cultural, que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentável. Então, quando eu falo em segurança alimentar e nutricional, eu falo que todos têm direito regular e permanente ao alimento. Mas isso realmente acontece? Se a gente parar para pensar, isso realmente acontece? Então, quais são os pilares que a gente fala em pilares da produção de alimentos? O primeiro pilar que a gente tem é a disponibilidade, a produção e disponibilidade de alimentos. E eu já garanto para vocês, não há
terra suficiente para o plantio de alimentos para a alimentação de toda a população. Então são conceitos divergentes. Se eu não tenho essa terra suficiente disponível para prover alimento para os habitantes locais, por que eu não tenho? Porque parte do que está sendo produzido está sendo exportado, está sendo levado para fora. Então, ele está sendo utilizado, a gente está pegando a terra que a gente tem e está beneficiando outros países. Isso eu falo a nível de Brasil. A não ser, por exemplo, eles pegam a terra onde a gente poderia estar cultivando alimentos e está produzindo forragem, está produzindo biocombustível, sendo que a gente não possui alimento suficiente para suprir toda a população. E o acesso ao alimento. Quando eu falo em acesso ao alimento, eu tenho dois tipos de acesso. Eu tenho o acesso físico e tenho o acesso econômico. Quando eu falo em acesso econômico, eu falo em poder aquisitivo mesmo, de ter o dinheiro, a condição de comprar o alimento e os insumos agrícolas que, vamos dizer, que vão me dar a possibilidade do plantio na minha terra, para que eu possa produzir o meu autoconsumo. Agora, será que realmente esse dinheiro, esse poder aquisitivo, ele é para todos? De que maneira que isso está acontecendo? Sem contar que os preços dos alimentos hoje, a gente pode estar considerando agora, nesse período de pandemia, o valor elevado. Está muito alto o valor desses alimentos. Principalmente alimentos que vêm da agricultura familiar. E o acesso físico mesmo. Como eu irei buscar o meu alimento num centro comercial? Se, por exemplo, todas as estradas estão fechadas, não há transporte para isso. Eu tenho até o poder econômico, mas não tenho o transporte para chegar aos supermercados, às ceasas, para poder conseguir comprar, porque está tudo parado. Então, são dois fatores já que a gente consegue grande relevante. A gente tem agora o uso e a utilização dos alimentos. De que maneira que eu estou utilizando o alimento? Aí a gente vai entrar em algo que eu vou falar lá na frente, em alguns alimentos próprios. Será que realmente eu estou consumindo o que eu produzo? Porque a gente vai valer hoje a segurança alimentar e nutricional, ela defende o autoconsumo. Eu vou consumir o que eu estou produzindo. Isso para a agricultura familiar. Eu tenho que consumir o que eu estou produzindo. De que maneira que eu estou utilizando e eu estou consumindo esse produto? Esse alimento que eu estou consumindo, que eu estou produzindo, ele é realmente seguro? Ele é de boa qualidade? Ele é nutritivo? Eu tenho que pensar nisso. Volta um slide para mim aí, Claudineia. E aí a gente vem falar na estabilidade desse alimento. O que seria essa estabilidade? A gente precisa ter acesso ao alimento o tempo todo. Por que o tempo todo? Porque a fome, ela não espera. Ela não aguarda. Quem está com fome, ela quer um acesso imediato. Seja esse alimento fresco ou armazenado, ou um alimento vindo de indústrias mesmo, no industrializado. Mas precisa se ter. Então, a gente tem grandes problemas que a gente deve considerar, que a gente deve estar considerando na hora do consumo e na hora da segurança, avaliando a segurança nutricional, alimentar e nutricional desse produto. Pode passar, Claudineia. E aí a gente vem falar em tempos de pandemia. Eu coloquei uma frase que diz assim: para o presente e o futuro, a segurança alimentar representa muito mais do que a erradicação da fome e da pobreza. Pode significar o início ou o fim das guerras e dos conflitos sociais. O
que eu quis dizer com isso para eu falar de segurança alimentar em tempos de pandemia? Foi uma fala minha até anterior. A fome não espera. Então, eu preciso garantir, a gente precisa ter políticas públicas que garantam o acesso ao alimento em quantidades suficientes a toda a população, principalmente aos que mais necessitam, as que possuem o menor poder aquisitivo. E é esse tipo de política que está faltando, no meu ver, agora nessa crise, nessa pandemia que nós estamos vivendo. A maneira como está sendo distribuído a renda, vamos entrar assim, a maneira como está sendo feito esse processo não está chegando a todos. Então, a gente tem uma grande desigualdade social. A gente hoje fala em segurança alimentar e nutricional, mas, ao mesmo tempo, a gente fala em fome, em miséria, em pobreza dessa população. E isso pode se tornar uma guerra. Tem alguns estudos que dizem que a Terceira Guerra Mundial ela vai ser por causa da alimentação, vai ser por falta de comida, a briga por terra para o plantio. E isso nós temos, de certa forma, vocês, dentro das associações de vocês precisam aproveitar ao máximo o que está sendo feito, o que vocês têm. Porque se falta para uns e eu tenho, por que não consumir o meu da maneira correta? Só um exemplo. Eu tenho um exemplo de uma comunidade rural que eles trocam os ovos que eles produzem lá, os ovos caipira, por ovos comprados aqui na cidade. Eles fazem uma troca simples. Porque eles dizem que o que é produzido aqui, o que é vendido aqui, é melhor, é maior do que o que eles produzem lá. Sendo que o valor nutricional, se a gente parar para pensar, do que é produzido nas comunidades, os caipiras, que a gente chama, ele tem um valor nutricional muito mais elevado do que esses que são comprados em supermercados aqui, nos centros de granja que a gente vive. E aí a gente entra num ponto que Claudio Meia pediu para mim falar, com relação a alguns alimentos produzidos nas comunidades de vocês. E o que pode ser feito com esse tipo de alimento? Como, por exemplo, a abóbora. A abóbora é um alimento muito rico em fibra, potássio, selênio, sem contar o seu sabor. E o que você pode fazer? E o que você pode estar fazendo com esse produto? Um produto rico, nutritivo, e que eu posso produzir refeição para o dia inteiro com diferentes tipos. Para o café da manhã, a gente tem o que a gente chama de panquecas americanas, que são umas panquecas que são servidas com mel ou algum outro tipo de calda. Pode ser feito com abóbora, Carla? Pode. Para o almoço, a gente pode produzir tortas, o famoso cortado, abóbora assada. Ixi, uma infinidade. Podemos fazer sobremesa? Podemos fazer mousses, sorvetes, picolés, doces com abóbora. Podemos produzir biscoito com a farinha feita com as sementes da abóbora. A gente pega a semente, faz um processo de torrefação, moe, tem essa farinha, sem contar que pode ser inserido também na alimentação, ela pode virar biscoito também. Sem contar uma infinidade e uma gama de produtos. Nós temos o alho. O que seria... Deixa eu ver minha sequência. O alho. O alho é, sem contar que ele é um excelente fitoterápico. Ele previne câncer, rico em selênio e vitamina C. E é um excelente tempero da culinária. Com alho, você pode fazer desde temperar a comida,
a gente faz, vamos produzir um abóbora assado, vamos aromatizar como alho, alho inteiro. Você vai aromatizar com alho inteiro. Na hora de você assar, você vai pegar os dentes de alho, dispor na sua bandeja, sem descascar, sem nada, sem descascar, sem nada, ele já vai produzir um certo aroma ao seu produto. Produção de remédios. Você vai produzir remédio com esse alho. Temos... Sem contar que dizem alguns estudiosos que o alho auxilia na perda de peso, reduz colesterol ruim, aumenta colesterol bom, e por aí vai a gama de benefícios que tem. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.